Hoje a gente vai trabalhar a costura long stitch, que é a costura que a gente utiliza no labed, né? Uma costura aparente. Então a gente tem que calcular bem, né, os tamanhos e tudo mais para que não haja problema, não é? Então todos os livros do labed da coleção Viva Voz, né? A gente tem outras coleções também, né, eles são encadernados dessa forma. E claro, o número de cadernos vai definir o tamanho da lombada, e isso é muito importante. A gente então, não é, vai precisar de um craft maior do que o que se usa, do que um A4, porque aí vai depender, obviamente, da lombada. Porque então a gente tem que calcular, não é, em teoria, né, a gente calcula o tamanho do caderno, 15, em geral 15 por 21, não é? E aí, então, a gente vai calcular, no caso, a lombada aqui, que são 2 centímetros. Então, a gente vai ter que ter, não é? Pelo menos 32 centímetros de folha, não é? Para que a gente possa ter a lombada, não é? E a capa. Para a gente ficar evitando refilar esse tipo de coisa, às vezes a gente até deixa, a gente tem uns papéis maiores, bom, enfim, não é? O tipo de costura, não é? Então ela, não é? Ela fica aparente, não é? Por fora e no meio de alguns cadernos também. Nossa, aqui, não é? Então isso é interessante de a gente observar. Aqui no caso não é um livro, é somente um caderno mesmo, mas o que é importante a gente pensar, né? Que, primeiro, né, um livro tem uma direção de leitura, então é muito relevante que a gente pense nesses dados. Aqui a gente vai ter sempre as mesmas medidas, né? A gente sobe aqui no, 4 centímetros, 4 centímetros de cá e 4 centímetros, 4 centímetros desse outro lado. E o importante, não é a gente pensar que a gente precisa, então, ter uma capa que vai, não é, combinar com o que está impresso, não é? Porque se a gente costura a capa do lado oposto, por exemplo, não é, vai ser complicado. E isso que também a gente vai exigir da gente uma maior atenção, não é? Porque se todos os cadernos estão na ordem certa, não é? Porque o livro ele é impresso em cadernos, são 16, cada caderno são 16 páginas, não é? Então aqui mais ou menos, aqui não dá para mostrar bem para vocês, não é? Mas então a gente tem aqui um caderno, né? Que está numa sequência de páginas. Isso é muito importante para a gente ter como referência. Né? Bom, hoje a gente vai trabalhar então, não é, a long stitch, não é, no craft. E eu tinha um craft grande aqui. E vou pedir, assim, mas eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, não é? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão dobrar, não é, 8 cadernos, cada um com 4 folhas, ou seja, vocês vão ter 16 páginas por caderno, o que dá mais ou menos 128 páginas, não é? Então, um livro mediano. Aqui, né, a gente vai fazer o cálculo da lombada. Não aperta de mais nem de menos. Então, aí a gente mede. Aqui dá mais ou menos 1,5, não é? Então, a gente dá 1,4, mas a gente não vai trabalhar com essas especificidades assim não é tão grandes. Então, a gente vai calcular aqui 1,5. Tem aqui um pequeno gabarito, não é? Então, aqui a gente vai ter aqui 4 centímetros, desculpa, gente. Então, vocês fazem 2 linhas, não é? Calculando a lombada, obviamente, primeiro calcula o caderno, não é? Então, 15, deu quantos aqui? 14,5, vamos supor, não é? Então, 15. Então, 15 centímetros, aí você vai, né, 1,5 mais 15 centímetros. Então, nós vamos medir
aqui 4 centímetros, né? Depois mais 4 centímetros. E depois a gente vira e mede desse lado, não é? 4 centímetros, 4 centímetros. Aqui vai dar sempre um valor maior. A questão é para a gente equilibrar, né, o pé e a cabeça com a mesma medida, ok? Então, feito isso, não é? Vocês podem, olha, criar um gabarito, não é? Que é... Ó, o meu tá errado. Estava posicionado da forma errada, né? Estava invertido. Então, você cria o gabarito que você tem aqui as medidas, né? Aí pode-se ver que ele está do mesmo tamanho, sempre, né? A mesma altura da capa, né? A gente sempre mede o gabarito pela capa, né? E vocês viram, dependendo da direção que tá, pode dar errado. Então, por isso que é bem importante, porque aqui a gente precisa de estar sempre bem alinhado, né? Essa que é a questão. Aqui de a gente ter uma boa marcação. Então, a gente vai no furador, com o furador, desculpa, não é? A gente vai colocar o gabarito, não é? E furar caderno por caderno. E como a gente tem um gabarito, espera-se que todas as medidas elas fiquem não é, mais ou menos com o mesmo posicionamento. E aqui acho importante a gente, não é, sempre sinalizar, às vezes colocar uma seta, alguma coisa nesse sentido, para a gente saber a direção do caderno, porque aqui não tem nada, não é? Mas para a gente ir se guiando. Outra possibilidade também, olha, é que eu inverti a capa, aqui no caso, né? Olha, então eu pus a seta para cima, a seta para cima. Porque, como vocês viram, dá diferença, não é? Quando a gente... porque aqui no meio não é uma medida exata. Então, quando a gente faz isso, a gente pode... É uma opção, né, se alguém quiser. Marca aqui com um lápis, né? Olha, pega aqui, taranana, marca aqui. Obviamente, esse quadrado aqui é feito com estilete, né? Essa abertura. Né, acho que com tesoura fica mais complicado, acho que tem que ser um estilete mesmo. E em vez de usar o agulhão, o berço, né, a pessoa prende aqui isso aqui com um prendedor ou numa prensa e passa aquelas ceguetas, não é, de tipo de cano, não é, de serrar cano. Então aí a pessoa passa aqui, não é, levemente, então ela vai ter todos os furos alinhados no mesmo lugar. Isso também é uma possibilidade de furar. Então, nós vamos fazer os dois modelos. Esse modelo, não é? E um outro que vai ser uma capa dura. Para isso, então, nós vamos também fazer com os mesmos 8 cadernos. O esquema de furar aqui, eu ainda não fiz, porque a gente vai precisar fazer, não é, a capa dura primeiro. Que a capa dura, como é possível montá-la, não é? Então, às vezes, pode ser mais fácil para quem não tiver o material. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E uma terceira via de possibilidade para fazer seria pegar mesmo um A4, né? Aqui é um papel de 180 gramas, não é? Então, como a gente já tem o cálculo da lombada, não é, que é mais ou menos, que é 1,5, né? 1,4 mais ou menos, mas vamos calcular 1,5, porque continuam sendo os 8 cadernos, não é? Aqui tem um macete bem legal. Eu já deixei mais ou menos pré-moldado aqui. Então, se a lombada tem 1,5, o que você faz? Você calcula 1,5 centímetro aqui, 1,5 centímetro aqui. E dobra, não é? Olha, então você vai encaixar aqui as duas pontas, não é? E você vai ter o vinco. Agora você faz do outro lado a mesma coisa. Olha, e é um papel mais duro mesmo, né, de dobrar, então é importante vocês
passarem a dobradeira ou alguma coisa que vocês usam com essa função. Então, você vai ter essa primeira capa, não é? Olha, dá, né, no mesmo esquema. E aqui, então, você calcula, né, 4, esses 4 aqui próximos vão sair, não é? Acho que dá para ver bem. E aqui a mesma coisa. Então, vocês vão ter, não é, uma capa não é, que é um pouco menos resistente que o craft, mas que é mesmo assim, não é, usável. Depois apaga essas marcações. Então, aqui a gente vai medir, não é, qual que é o tamanho. Nós vamos ter aqui 14 centímetros. Então, vocês vão ter que pegar o A4 e diminuir 2 centímetros. Vocês vão ter 28. Né? Então, vocês cortem o A4 em 28 centímetros e vocês vão poder ter, não é, a partir do A4 aqui, essa configuração. Eu já preparei aqui. Então, é o seguinte, nós, calculando ainda a lombada, não é, e tudo mais, nós vamos precisar, então, não é, de 2 capas duras, cada uma com 15 por 21, não é, aqui. E nós vamos colocar, né, calcular aqui um papel, sobre um papel branco, para a gente poder colar o tecido, porque essa é uma técnica melhor para trabalhar com tecido. Se a gente cola o tecido direto aqui no papelão, é mais difícil de fazer. Então, o que acontece? Nós vamos então calcular uma margem aqui de 2 centímetros para, não é, para vocês depois é o debrum, né? Para depois vocês dobrarem aqui a capa dura. Tem gente que calcula 1 centímetro, mas eu acho que quem não tem muita prática é melhor calcular com uma margem maior. Quem trabalha com isso, né, claro, então tem um objetivo de reduzir custos, então trabalha com uma margem menor. Mas para quem está aprendendo, então eu acho que não é uma boa ideia. Então, primeiro, né, um papel aqui que ele vai ser um pouco maior. Aqui eu usei um A3, no caso. Mas a gente corta algumas partes dele. Então, são 2 centímetros. A gente tem aqui, então, 15 centímetros. E o que acontece? Nós vamos, né, fazer ali uma lombada aqui, porque nós vamos cortar essa lombada, né, da mesma maneira que a gente cortou aqui no craft, não é? Então, a gente precisa ter esses espaços aqui. E para que, não é, como é uma capa dura, não é, para que ela possa se fechar, não é? A gente precisa deixar uma canaleta aqui de meio centímetro. 0,5 centímetros. Então, aqui vai ter 1,5, não é? 15, meio, 1,5, meio, né? Aqui a outra parte e 2 centímetros. Agora, antes da gente começar, nós vamos colar o tecido no papel e é preciso esperar aí um pouco, né? Para que ele seque antes de a gente começar a manipular. Então, para a gente começar a colar, nós vamos usar cola PVA, mas não precisa ser essa, pode ser qualquer outra cola, né? Cola branca. É interessante ter um rolinho ou um pincel, porque quanto menos quanto menos cola, não é, melhor. Aqui eu vou deixar, como a gente tem o diagrama aqui, eu vou colar do outro lado para evitar que a gente perca esse diagrama na hora de colar as outras partes. Aqui eu coloquei um plástico, né, tipo de saco de lixo mesmo, porque para evitar não é que saia cola para todo lado, né? Então, olha, é interessante, né, colocar uma quantidade legal de cola, mas não pode ser excessiva. Então, a gente vem aqui
no papel e vai passando essa cola. É uma camada bem fina, porque se você passar uma camada grossa, o que acontece é que a cola vai vazar no pano e aí vai acontecer de ela ficar, da capa ficar manchada. Então por isso que aqui é bom a gente ter assim bem cuidado com a quantidade. E é por isso também que é bom ter 2 centímetros para a gente evitar, não é? Então agora aqui, olha, para a gente evitar também, não é, que seja problemático, a gente tenta fazer o seguinte, olha, a gente não cola tudo de uma vez, não é? Vem tentando acertar a primeira borda e aí a partir disso, né, a gente vem trazendo o tecido. Aqui ficou um pouco torto, né, mas não tem problema. Depois a gente é por isso que é bom a gente ter, né, esse acerto. Então cuidado aqui para não ficar sujando a mão de cola e tudo. Então como fica essas sobras, depois a gente acerta. Aqui. Então agora é só esperar secar, né? Cerca de uns 10, 15 minutos por aí, já fica bom para manusear. Agora então vamos continuar a colar nossa capa. Então vamos colar primeiro aqui as capas maiores, né? Sempre no mesmo procedimento aí da cola. Não precisa de muita cola, né? É só o suficiente para o papel colar. Aqui não tem problema se a gente colocar a mão por cima, não. Tem gente que gosta de passar um pouco aqui também, mas não é tão necessário. Isso é justo, né, se alguém quiser. Então aqui é por isso que é bom a gente ter os traços, né? Então a gente vai ter essa, né? Não pode esquecer da canaleta. E aí aqui agora a gente passa, né, a dobradeira para tentar já ir, né, até mesmo vincando as dobras aqui, olha. Então, nós temos a primeira, nós vamos agora em seguida colar a segunda capa. Pode colocar a cola numa bandeja de isopor, né, alguma coisa assim. Não precisa ser, não precisa ter todos os materiais, essas coisas. Isso é muito importante, esse processo, porque é uma forma de a gente retirar o ar entre o papel com o tecido e a capa, né? E é esse processo que vai gerar aí um bom estado aí de encadernação mesmo. Vai tomar cuidado, porque às vezes a gente tem os poucos de cola e essa cola gruda na capa, estraga a capa. Então, como aqui a gente vai fazer uma junção, não é? Porque a gente precisa daquele espaço. Eu vou usar o pincel, que eu acho que para mim, pelo menos, vai ser mais interessante, né? E eu vou começar de baixo para cima aqui.
porque aqui eu tenho, não é, a base. Eu tenho uma linha lá em cima, eu não fiz a linha. Então, não é? Eu tenho a segunda parte, não é? Que aqui não vai ser colada, porque então a gente só vai deixar aqui o espaço em branco. Nós vamos colocar aqui como um gabarito. A do meio. Agora, novamente, a outra que não, né, que não vai cola. E por fim, a última, que é a cabeça, né? Então, aqui, né, é onde a gente vai ter esse espaço para criar. Então, não é bom esperar secar um pouco. E agora nós vamos terminar essa parte da capa. É interessante dizer aqui no primeiro momento, não é que eu já fiz o acabamento com fio de cabelo, que é aquele instrumento, né, que a gente coloca e mede. A questão não é, a gente tem que, chama fio de cabelo, porque a gente tem que medir a espessura do papel, né, e isso daqui é bem prático, eu acho, pelo menos. Mas vocês deixam 2, 3 milímetros, né, dependendo da espessura, que aí tá ok. Então, nesse primeiro momento, nós vamos terminar essa parte aqui, não é? Eu tô até indo mais rápido, porque eu acho que a gente já trabalhou bem, não é, esse tipo de coisa. Então, vamos primeiro, não é, partir aqui das bordas. Não é? Ops. Tomar cuidado com a cola para não sujar o papel, não é? Então, aqui nós fazemos esse processo que a gente já fez aqui outras vezes, né? Lá nas outras partes. Como a gente agora tem essa canaleta, né, aqui, que é perto da... A gente tem que tomar cuidado como que isso aqui vai ser colado. Então, é bem importante trabalhar essa parte. E nós temos que tentar colar aqui também, né? Que é justamente para formar esse... E às vezes não dá muito certo, né? Para formar esse vinco, né? Porque a gente tem que criar esse vinco aqui. Limpar a cola para evitar problemas. E aqui a gente tem que fazer aquele processo, né? De dobrar aqui os cantos para depois a gente ter um vinco certo. Acho que o pincel aqui tá melhor. Então, novamente, né, a gente dobra, para que fique tudo certo.
E é importante a gente, se sujar a mão de cola, é importante limpar imediatamente os lugares, para que a cola não passe para o tecido. Isso não é causa manchas, é complicado. Vou, inclusive, virar esse plástico. Então, vamos terminar aqui a outra parte, né? Aqui nós já temos, né, uma primeira amostra. Mas nós precisamos ainda fazer aqui os furos para né, essa parte. Vou fazer com uma régua primeiro, porque eu acho que é menos arriscado.
é importante passar a cola, não é, em todo o papel. Agora, como a gente já fez mais ou menos em outras partes, né, nós vamos fazer, né, o mesmo processo aqui de corte, só que, não é, nesse caso, nós vamos tirar mais ou menos meio centímetro. Então, a gente tinha aqui mais ou menos, né, 33, então 32,5 por, que era 21, né, 20,5. E, né, pode dobrar como a gente dobrou aquele outro lá, não é? Você encontra aqui, não é, o 1,5 centímetro, 1,5 para você criar a dobra. Aí, então, aqui, vamos novamente, né, entintar tudo, ou entintar, desculpa, pensando em outra coisa. Como às vezes a gente tem, não é, problemas de direção, porque depende do tamanho, então aqui eu deixei essa marca, não é? Vamos tentar aqui, não é, encontrar todos os... Isso, não é, encontrar as fendas certas.
preciso passar a dobradeira para retirar o ar, né? E aqui a gente precisa, né, reforçar as canaletas. Como tá úmido e o papel tá um pouco molhado, dá pra ver que teve um problema aqui na minha dobra, né? Cuidado para não rasgar. Aqui fica um pouco marcado, mas não é um problema, porque a gente vai, né, o caderno vai esconder isso, então o que é mais importante é a gente trabalhar, né, as partes que são mais visíveis. Bom, então aqui dando continuidade aos nossos cadernos aqui da Long Stitch, né? Como eu já havia mostrado para vocês, a gente precisa de muita precisão aqui. Eu já trago alguns aqui, eu já fiz né, já furei, já encadernei para a gente agilizar o processo e eu vou fazer a demonstração com um deles. Mas tudo é da mesma forma. Com o papel mais fino, dá para fazer, mas tem que ter mais cuidado, porque a cada ponto que a gente dá, a gente tem que ir puxando, etc. Aí eu puxei muito e essa linha não é linha cerada, é uma linha comum de fazer crochê. E ela arrebentou, né? Então vocês podem ver aqui que ficou esse problema aqui. Eu poderia ter, eu vacilei aqui de fato, né? Porque quando a gente tem as amarras dele, só um instante, não é? A gente sempre vai ter um ponto mais ou menos nessa posição. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Eu devia ter desfeito o caderno, né? E amarrado aqui, mas na hora que estourou eu não pensei direito, né? Então, mas fica aqui, né, para mostrar que se a gente amarrar do lado de fora, vai dar esse defeito que é indesejável, etc. Né? Aqui também eu já fiz o outro em tecido. O papelão que eu tinha muito grosso, né? Então a gente fica com essas bordas muito grossas, mas eu não tinha um outro menor. Aqui a gente tem, então, não é o que a gente já tinha feito lá, não é? Os quadrados, os acertos, né? E aqui a costura. Aí eu fiz em azul para ficar bem claro aqui, não é? Então a vantagem desse tipo de costura é que a gente pode emendar, né? Então se a linha acabar não é tão problemático. Mas é importante aqui ver que a gente sempre vai ter esse desenho, não é? Aqui das linhas no meio dos cadernos, né? Alguns, obviamente, não, outros sim, não é? E aqui, então, a gente vai ter sempre esse acabamento. Como nesse outro aqui, né, que a gente já havia mostrado. Então, como a gente trabalha esse formato para publicação mesmo, né? Então, é importante a gente ter algumas diretrizes. Como a gente não tem nada impresso, e como eu já havia sugerido a vocês, é interessante colocar, assim, não sei se está dando para ver, né? Essas pequenas setas para marcar, não é? Aonde é que qual que é o lado certo, porque quando a gente faz lá o diagrama que eu tinha mostrado para vocês, a gente faz aqui, né, a partir desses quadrados,
né, a altura daqui, não vai ser a mesma. Às vezes a gente tem diferença nos quadrados, às vezes a gente corta um pouco errado, né, porque é um trabalho manual, etc, né. Então, para começar, a gente precisa mais ou menos de uma altura e meia, duas. Eu estou aqui considerando duas alturas para cada caderno. Então, uma linha bem grande, né? Por isso que a minha outra arrebentou, porque ela embolou, na verdade, né? Então, tem que tomar cuidado. Agora, a linha encerada, ela não é algo que aconteça, assim, que não é algo que enrola, assim, com muita facilidade, né? Então, a gente vai começar da seguinte forma. Em geral, né, a gente está considerando que esse daqui é a folha de rosto, aqui é a capa. A gente começa do fim. Então, a gente vira o caderno, né, para pegar do último caderno, né, para vir construindo. E é muito importante aqui a gente ir ajeitando a linha todo o tempo. Né? Ela não é uma costura difícil, mas é uma costura que tem muitos detalhes. E não sei se vai ficar bom, né? O vídeo aqui de cima, não é? Então a gente tem aqui o primeiro furo, né? Que a gente entra no primeiro furo. Às vezes não tá muito bom, né? O buraco não tá bom. Aqui que tá um pouco menor, aliás, do que a agulha. Então a gente entra no primeiro. E aqui então vamos puxar assim uma eternidade da linha, né? Aí a gente passa aqui pelo recorte também. Então ele tem muitos. Ele não é trabalhoso, ele é muito. Às vezes a extensão da linha, colocar o caderno aqui na posição certa, né? Esse tipo de detalhe que às vezes pode ser um pouco chato, né? Então a gente deixa um pouco aqui do. Então é interessante, talvez, não é? Para que o caderno fique bem ajustado, não é? De pegar um pouco a margem aqui, colocar um prendedor, alguma coisa, né? Para acertar mais ou menos aqui a posição. Mas claro, né, deixando só o meio do caderno, porque senão vocês não tem espaço para costurar. É só os primeiros, pelo menos, né, para ter uma referência. Então aqui então nós temos a costura, né? Então aqui está o fundo. Então nós vamos voltar aqui assim, né, com toda essa linha. E nós vamos fazer um nó, não é? Só que esse nó, ele é feito, aqui desculpa, não é que eu vou virar, ele é feito bem simples mesmo, né? Tentando ficar próximo desse primeiro furo, né? Para dar um tipo de um acabamento. Um nó simples, amarra a linha, pronto, não é? Agora a gente segue. Então, nós vamos aqui para o próximo furo, lembrando, olha, né? Aqui é a cabeça, aqui o pé. Então, vamos aqui para o próximo furo, né? Que já vai sair aqui rente, olha. Então, a questão é mais manipular uma linha grande, que se prende em outras coisas, né? Então, aqui agora a gente vai vir para o próximo. Nossa.
aí a gente já começa a formar, olha. E é sempre interessante tensionar um pouco a linha, né, para que ela não fique muito frouxa, mas também se ficar muito tensionada, corre o risco de rasgar a folha, né? Então tem que ter um certo cuidado. Então nós viemos aqui em cima. E agora a gente faz, né, essa volta aqui para, né, completar a costura. Com um detalhe, nesse momento, então, a gente vai sair por aqui, não é? Mas vejam, olha, a gente sai aqui pelo caderno, cuidado para não prender a linha, né? Mas a gente sai por cima, né? Olha, porque aqui agora a gente vai colocar o outro caderno. Nossa, tem uma bagunça de linha. A linha passou no lugar onde ela não deveria ter passado. Peraí. Eu fiz uma. Isso. Né? Então, o que que acontece? Né? A gente tá nesse ponto e a gente vai tensionar a linha um pouco mais, né? Então, para formar a primeira linha, na verdade, né? A primeira sequência de linhas aqui. Então, a gente tensiona um pouco, mas cuidado, senão não é, amassa os cantos aqui assim, etc. Então, aqui a gente está nesse ponto, olha. Então, a gente saiu, agora nós vamos encaixar mais um caderno. Então, seguindo aqui, olha, tá né, a nossa seta, indicando aqui onde que é o ponto, né? Então, nós vamos entrar aqui por trás, na verdade, né? E já colocamos aqui esse segundo caderno alinhado. Que a gente já pode também prender com esse prendedor. Aqui, então, quando a gente sai, né, entramos no segundo, entra aqui, aí nós voltamos e fazemos a cabeça do livro. Né? Então, a gente volta aqui, olha, né, e entra pelo mesmo furo, então, que a gente iniciou. E sempre no mesmo processo, né? Então, a gente já tá amarrando mais aqui o segundo caderno, né? Olha. Já tá construindo essa segunda linha. E aqui fica mais ou menos num nozinho mesmo. Então, você vai pro segundo furo. E entra no próximo.
importante sempre acertar as linhas, né? Olha, a gente puxa, tensiona. Tensiona um pouco aqui, né? Para que as linhas fiquem rentes. É importante não ficar muito tensionado, como eu disse. Depois a gente vai arrumando aqui né, a sequência delas, os cadernos. Isso vai acontecendo ao longo da construção da encadernação. Então aqui, olha, a gente vai ter a segunda, nós vamos entrar aqui novamente, né, formando a figura. E aí, novamente, a gente vai sair, né, sem entrar no quadrado. Retângulo, na verdade, né? Então, mais uma vez, ajeitar a linha, tensionar, né? Que isso é importante aqui depois pra gente acertar os cadernos, né? Alinhá-los aqui. E aí, então, a gente vem com mais um, né? Então, vocês notem que tem horas que eu começo aqui, tem horas que eu começo aqui, mas é sempre o mesmo processo. E às vezes a gente precisa reforçar, né? O furo, que ele não fica tão bom. Entrei pro lado errado. Então aqui vem, né, novamente, puxa tudo. Aí, não é, volta aqui novamente, né, nesse mesmo lugar que entra. Quem quiser pode trabalhar com uma linha menor, né, e depois emendar, não tem problema. Desde que emende mais ou menos nessa ou nessa, nessa aqui, né, nessa posição aqui. Então, à medida que a gente vai construindo, né, o que a gente preciso fazer? Olha, é preciso, né, tentar ir colocando os cadernos aqui com os pontos no lugar certo, né? Aqui, por exemplo, tá frouxo, né? Então quer dizer que ele não foi bem. Nós temos aqui um outro problema, que é o de baixo, que não tá. Em geral, a gente costura isso em cima da mesa, assim, e vai passando, né? Aqui no ar, assim, ele fica um pouco. Mas o que a gente pode ver aqui é que tá. Então, olha. A gente puxou aqui para tirar a folga que tava aqui, ó. Mas aqui a gente vai acertando as linhas, né? E vai puxando aqui. Então aqui a gente já tensiona de novo e segue, né? A mesma história, vai tensionando aqui pra gente ter a firmeza do ponto, né? Mas ao mesmo tempo vai descendo um pouco aqui, ó.
a gente já vai moldando, né, as formas. Não deixa, porque depois também a gente acerta melhor essas linhas aqui. Depois a gente, quando termina, a gente, né, vai colocando os cadernos aqui na posição, né? E dá para ir puxando por dentro se você achar que não tá ok. Bom, então a sequência é essa, né? E aí, quando estiver próximo do fim, eu volto. Bom, então aqui retomando, né? Nós estamos aqui com o último caderno, né? Nós viemos aqui, então a gente já tem o desenho aqui mais ou menos. Depois a gente ajeita aqui, tem uns fios que não ficam certinho mesmo, é desse jeito. Então agora a gente vai fazer o último caderno. A gente volta, né, no mesmo lugar. Então aqui já fica um pouco mais difícil, né, de acertar. E tomar cuidado sempre, né, para não puxar a linha. Às vezes a gente entra dentro da outra linha e não fica um acabamento bom, porque puxa, né? Então sempre, né, tensionando, vendo aqui como é que as coisas se encaixam. No início ele parece um pouco desarticulado, né, mas vocês devem ter percebido que depois ele a figura, não é, vai se formando de uma maneira mais tranquila mesmo, né? Porque é bom sempre ter o apoio de uma mesa para fazer, porque aí fica mais tranquilo. Então, a gente tensiona mais um pouco aqui, não é, para ver se tá tudo ok. Porque sobretudo aqui, não é para dar para a linha não cair não sair da lombada. Nesses pontos, assim, por assim dizer. E então nós viemos aqui na última. A gente tem um pouquinho aqui ainda. Abrir um espaço para ela, né? E aqui agora a gente vai amarrar. Então a gente vem aqui, passa a linha, né, por baixo. A minha linha acabou ficando bem grande, né? E dá o nó. Eu vou cortar primeiro aqui para ficar mais fácil de dar o nó. Então, tensiona novamente, né, para evitar algum problema aqui, dá uma verificada, tá ok, né? Então, agora a gente faz isso, né, olha. Mas sim, a gente vai puxando pro lado e pra cima para ele ficar tensionado. E aí está, o nosso é suficiente, né? E aí nós vamos ter o nosso caderno. A gente pode fazer alguns acabamentos, mas aqui, né, terminar esse acabamento aqui. E agora aqui, com a agulha, né, ou com algum outro objeto, a gente vai acertando as linhas. Olha, essa daqui ela passou um pouquinho, que eu tensionei mais. Aí a gente vai acertando a costura. Né? E aqui ficou um pouco mais tensionado, né? Então, só ir abrindo, né, que às vezes acontece mesmo. Aí. Então, a gente tem esse acabamento. E aí, na verdade, então, nossa capa, né, seria essa. E a gente tem, então, né, aqui. Ok?